Vamos lá. Hoje o assunto é Keepit, né? A solução de proteção de dados para SAIs especificamente. Então, o que a Keepit faz, né? Ela protege os dados de aplicações SaaS que não estão em servidores próprios da empresa, etc. Tá? Por que que isso é importante? Porque os fabricantes hoje, nenhum dos fabricantes garante a proteção dos seus dados SaaS eternamente e não garante também a proteção dos seus dados caso aconteça um ransomware, caso aconteça uma perda de dados voluntária por alguém que apagou alguma coisa, tá? Por que isso? Porque o backup desses fornecedores não é imutável. Todos esses fornecedores recomendam que você faça backup imutável dos seus dados em uma instância à parte, uma solução à parte, tá? Então, eu vou... ah, ficou tortinho, isso aqui, sabe, sei lá por quê, mas para quem não me conhece, bom, então meus dados aí vocês vão receber, tá? No e-mail. Vamos lá, quem é a Kipits, né? Quem é a Kipits? Por que que a gente resolveu trabalhar com ela? A Kipits é uma empresa dinamarquesa, tá? Com sede em Copenhague, tem hoje mais de 17 mil clientes no mundo, em 74 países, 14 data centers próprios na data desse documento, mas hoje já são mais, até porque eles adicionaram data centers no Brasil, para atender a uma demanda específica do mercado brasileiro, principalmente governo, né? Mas algumas empresas no Brasil, mesmo não sendo governo, também demandam data center no Brasil, então é possível de escolher o seu armazenamento. É a solução de backup size hoje mais premiada no mundo, é o case que a gente gosta de citar. Vocês certamente conhecem o Gartner, e o Gartner é cliente Keepit, tá? Então, assim, eu acho que é um reforço de posicionamento, é um reforço de qualidade, né? Que diz muito da ferramenta, tá? Confiança na nuvem, né? A gente fala hoje muito de proteger os dados e ter certeza de que eles estão protegidos, né? De que eles estão realmente seguros. Então, a gente busca sempre fazer o backup regular do conteúdo e dos dados armazenados usando aplicativos e serviços de terceiros, tá? Porque você tem o seu backup, que no caso da Microsoft, por exemplo, dependendo do plano, varia de 30 a 90 dias, no caso do Google também, mas hoje a gente tem backup para GitHub, a gente tem backup para Power BI, para Power Platform, para diversos CRMs, como Monday.com, etc., tá? Então, a gente está atendendo a uma demanda do mercado que é garantir a segurança dos seus dados e são dados críticos de negócio. Quem pode se dar o luxo de perder hoje conteúdo das automações do Power Platform, conteúdo de código do GitHub, por exemplo? É impossível, né? Ou possível, mas vai dar muita dor de cabeça. Então, a gente traz essa solução para os nossos clientes. Quais são os desafios reais, né? A gente já tocou um pouquinho no assunto, mas quais são os desafios reais das empresas hoje, né? Erros humanos, então alguém pode excluir acidentalmente, tá? Algum arquivo importante, alguma automação importante. A gente já viu isso acontecer, aí tiveram que reconstruir do zero uma automação criada recente até. É, a gente, dentro desses erros humanos, exclusões acidentais, etc., a gente tem uma recuperação granular, tá? Que vai além do básico. Ou seja, é, você não precisa restaurar todo o ambiente, quem não tem nem, quem às vezes trabalha com PST, você não precisa restaurar o PST inteiro. Você vai ter acesso àquele e-mail que foi perdido, àquele arquivo que foi perdido, no Google Drive, no SharePoint. A gente trabalha muito com interrupções e desastres naturais, a gente viu, principalmente acontece muito no verão, né?
é, ter interrupções de ambientes, ter desastres naturais, que interrompem algumas empresas, então a gente tem acesso ainda, se conseguir migrar rapidamente, ir para algum lugar que tenha, vamos dizer, internet, etc., você consegue ter tudo lá. Todos os seus dados vão estar lá na Keep, todos os seus e-mails vão estar lá na Keep, e você vai conseguir restaurar e trabalhar de lá. Você, às vezes, pode até acessar remotamente, só olhar o que você precisa de informação e pronto. Ou copiar um link para compartilhar com alguém, tá? É, claro que aqui a gente vai falar também de requisitos de conformidade, então o backup ele é adaptado às políticas, né, dos clientes, às políticas dos fabricantes, dos fornecedores e às políticas nacionais, né? Ou seja, a gente atende a LGPD, atende GDPR, atende diversos frameworks de mercado, por exemplo, na área de saúde, a gente atende a diversas proteções, por exemplo, da Califórnia, etc., americano, mas então tudo tá dentro da conformidade, tá? Como eu falei, proteção contra ransomware e malware. Então, se você tem um backup imutável, que na Keep hoje é feito de 12 em 12 horas, você vai ter uma foto e o seu ambiente ali para recuperar com o horário de ali, das 12 horas anteriores, etc. E isso é customizado. Se você precisa de uma janela um pouco maior, não quero que seja de 12 em 12, quero que seja um pouco menos. A gente consegue habilitar isso também. E a gente consegue também habilitar momentos específicos de backup. Por exemplo, a gente teve um cliente que estava fazendo um trabalho grande de migração, etc., de ambiente, e aí, antes de finalizar a migração, antes de finalizar o início lá, ele falou, eu quero um backup deste momento aqui. Então, fez. E o interessante é que o backup acontece muito rapidamente. Então, assim, ele não vai levar uma semana para acontecer. Dependendo da quantidade de dados, vai levar alguns minutos, se for só um pouquinho, vai levar um dia, se for um ambiente bem grande, etc., tá? Mas ele é bastante rápido, tá? A criação e o gerenciamento das políticas, ou seja, de governança, é muito simples, tá? Basicamente, você vai lá acessar o seu ambiente SaaS, porque a Kipit é uma plataforma online, né? Você vai acessar, vai criar as políticas que você quer, por exemplo, acesso é, de permissão, permissionamento de acesso, então você pode ter um superadmin, você pode ter um admin, você pode ter alguém que só visualiza, alguém que só restaura, etc. Tá? Você consegue ter uma granularidade, uma definição de governança por essas permissões, tá? Os dados vão estar sempre disponíveis para uma operação contínua, né, em caso de falhas de rede, tendo, como a gente falou, né, a gente oferta a redundância em geolocalizações diferentes, ou seja, se tiver um problema gigantesco em algum lugar, você tem sempre duas cópias, pelo menos, do seu backup em geolocalizações distintas, atendendo, inclusive, a requisitos de conformidade, tá? E, claro, recursos de trilha de auditoria para atender às exigências regulatórias e corporativas. Você consegue ter relatórios de quem mudou o que aconteceu com aquele arquivo, quem acessou o que, etc. Tá? O que diferencia a Kipit, tá, no mercado? Primeiro, uma configuração e uso sem complicações. É muito simples de habilitar. A gente, quando o cliente contrata a nossa plataforma, a gente costuma fazer reuniões de 30 a 40 minutos para habilitar todo o backup dele. Tá? Então, é muito simples. O que precisa ter, claro, credenciais de administrador para fazer o conector, para fazer a conexão entre a Kipit e a empresa. Tá? Não tem CAPEX, não tem despesas ocultas. Muita gente pergunta
Ah, mas se eu precisar baixar uma quantidade de dados enorme, não tem custo adicional. O custo da Keepit é baseado na quantidade de usuários ativos na plataforma, de usuários ativos sendo backupeados, tá? A gente vê, inclusive, muita gente usando a Keepit para reduzir custo. Mas como? Se ela é uma plataforma a mais, né? É, a redução de custo da Keep, por exemplo, para empresas que usam backup, que usam SharePoint com armazenamento muito grande, etc., que tem custos altos de armazenamento de dados e principalmente com SharePoint, você consegue reduzir isso porque o armazenamento do SharePoint já vai estar incluso ali naquele usuário licenciado do Office 365, por exemplo, tá? Então, esse é o caso de uso que a gente vê muito, que é redução de custo de armazenamento, tá? E, às vezes, as empresas têm custos de upload, download, armazenamento mesmo em servidores distintos, etc. Então, assim, se você está com um custo muito alto de backup, armazenamento, etc., de SharePoint, de Google Drive, etc., conversa com a gente, tá? O armazenamento e a retenção são ilimitados, ou seja, enquanto você tiver um contrato com a Kipit ativo, todos os seus dados vão estar lá no ambiente da Kipit, tá? É, isso é importante, inclusive, que vem o próximo ponto, né, que é a política justa de usuários. A Kipit permite manter dados de usuários excluídos sem custos. Então, assim, você tem uma empresa que trabalha por projetos, por exemplo, e aí algumas pessoas desse projeto saíram da empresa. Você consegue manter os dados daquele projeto, daqueles usuários, mesmo que eles não estejam mais ali, e você não vai estar pagando por eles se eles não são usuários ativos, tá? E, claro, a segurança, que é garantida, né, com criptografia de ponta, replicação em 2 data centers e balanceamento global de geolocalização, tá? Como eu falei, a Kipit é global, então tem escritórios, servidores, etc., no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tá? A gente tem uma equipe brasileira da Kipit, a gente tem servidores da Kipit no Brasil, tá? Alguns certificados, então, RIPA, NIST, PCI, ISO 27001 de segurança, RIPA saúde, né, etc. Ah, os certificados aqui mais explícitos, tá? Então, a gente tem uma arquitetura 100% nativa da nuvem também, tá? E proteção contra ransom, por causa da estrutura, de fato. Como eu falei aqui, retenção vitalícia, tá? Sem custos extras. Blockchain seguro, então a gente tem a garantia da imutabilidade e da integridade com tecnologia de blockchain e criptografia. Tem continuidade 24/7, tá? Ou seja, recuperação rápida, com redundância garantida. Plug and play, como eu falei, é muito rápido de configurar, é muito rápido de acessar, tá? E o modelo de consumo claro, sem custos adicionais de entrada, saída ou armazenamento por giga, tá? Apenas usuários ativos. Aqui, uma ilustração aqui do modelo de responsabilidade compartilhada de Google e Microsoft, tá? Custo previsível e estável, imutável por design, tá? Então, toda a estrutura, toda a arquitetura da equipe, todos os recursos de segurança são desenhados para ser imutável, tá? E hoje a gente já tem alguns workloads a mais, tá? Preciso, inclusive, mexer nesse slide. Microsoft 365, Entra ID, Workspace, Salesforce, Zendesk, Dynamics, Power Platform, Azure DevOps. Esses que estavam entrando aí em breve já entraram, então Miro, Okta, não são muito usados no Brasil, né? Gira, DocSign, a gente tem hoje também Monday.com, Power BI, etc., tá? O que a Keep protege, né, dentro, por exemplo, da lógica do Microsoft 365?
Exchange Online, por exemplo. Todos os e-mails, tarefas, calendário, arquivos públicos, permissões, mailboxes compartilhados, né? Ele permite, inclusive, fazer o backup de groups and teams, tá? Se você tem se você precisa monitorar com peças, etc., e você tem isso já designado na sua política para os funcionários, que é importante ter, tá? Você pode, inclusive, monitorar as conversas e ter o backup dessas conversas, tá? SharePoint, OneDrive, etc. Keep It para Entra ID também, tá? Para Google Workspace, então também, mesma lógica da Microsoft, aqui no Google. Gmail, Google Drive, Team Drive, Docs, Google Sheets, etc. Sites, calendário, formulários, tudo, tá? Algumas premiações, tá? Eu gosto desse slide, porque ele é um resumão e ele mostra a quantidade de prêmios recebidos pela Keep It, tá? E alguns clientes brasileiros, inclusive, tá? A gente tem clientes em todas as áreas, né? A Keep tem clientes em todas as áreas, de todos os segmentos, então, muito usado no financeiro, muito usado na educação. Por que na educação? Porque na educação a gente tem a política do uso justo, né? Então, muitas faculdades, universidades, etc., permitem o uso de um e-mail corporativo. Então, eles fazem o backup por um tempinho desses usuários quando esses alunos saem, por exemplo, e garantem ali que, caso tenha alguma necessidade, eles vão ter esses backups ali, tá? Claro, tudo assinado pelos alunos. A gente tem na área de construção e logística, tem a Login Logística, tem a Mills, tem diversos aí, algumas prefeituras, empresas de energia, tá? Prefeitura de Barueri, Prefeitura de Pinhais, a Sergipe Gás, etc. Saúde e ciências da vida, aqui na área de saúde, a gente vê muita empresa economizando com armazenamento, literalmente, tá? A DB Diagnósticos é um caso muito específico, eles conseguiram reduzir muito o custo com o armazenamento de SharePoint, especificamente, tá? Algumas empresas de varejo e indústria, então, Arezzo, por exemplo, Red Bull, etc., tá? Deixa eu só sair dessa visão aqui. Só parar de compartilhar um minutinho para poder trocar de tela. Quem está aqui pode perguntar lá no PIR, tá? A gente tem uma área de PIR, acho que é um bom momento de troca, tá? Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, etc., a gente tem o PIR habilitado, tá? Vamos lá. Agora, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu gosto muito, porque ele é um vídeo de exemplo, mas ele é um vídeo de exemplo bastante curto que mostra o poder da plataforma, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Vou voltar a compartilhar. Vamos olhar aqui. Só um minutinho. Compartilhar agora a tela do vídeo. Vou dar para a tela. Pronto. Aqui a gente tem uma visão bem clara do que é a plataforma da Keepit para backup, tá? É um vídeo curto de 2 minutos, 2 minutos e pouquinho, que eu vou comentar em alguns pontos, tá? E
Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo ali no chat. No chat não, né? No PR. Então, eu vou botar aqui o vídeo para rodar. Deixa eu só botar ele para rodar. Então, aqui a plataforma. Primeira coisa, né? Você consegue acessar a plataforma da Keepit de qualquer web browser, de qualquer aplicativo, de qualquer desktop, notebook, etc. Ele é 100% baseado em nuvem, tá? Você tem acesso aos conectores, tá? Então, aquele primeiro momento que você acessa a plataforma, você vai fazer a conexão via administração, né? Via administrador do seu conector. Aqui no exemplo, a gente tem um conector de Entra ID, a gente tem conector do Azure DevOps, a gente tem conector do CRM da Microsoft, né? O Dynamics, todo o M365 aqui, Power BI, Salesforce, tá? Então, aqui, se você tiver vários workloads backupados, ou seja, vários produtos backupados, eles vão estar todos aqui à sua esquerda, tá? Vamos lá. Então, agora ele vai entrar em um pequeno detalhamento do M365. Ele clicou ali e vai entrar. Você vê que tem 2.229 usuários backupados, 36 grupos de Teams, 65 sites de SharePoint, tá? O que ele estaria pagando hoje? Apenas a quantidade de usuários, 2.229 usuários, por mês ou por ano, tá? Você pode escolher fazer o pagamento mensal ou você pode fazer o pagamento anual, tá? Explicando aqui como a Bluefield trabalha com a Keep, basicamente, a gente faz o pedido, se você tiver interesse em contratar, etc., a gente vai definir qual é a solução para você, né? Você vai escolher qual é a solução que você quer, a gente vai definir a quantidade de usuários, normalmente licencia-se o ambiente inteiro, para você poder baixar, poder fazer o backup, por exemplo, do SharePoint, etc., tá? Sem restrição, porque você licencia todos os usuários que têm acesso ao SharePoint também, tá? Essa é uma dúvida grande dos nossos clientes. E a gente recomenda, né? Faça a proteção do seu ambiente inteiro, né? Porque senão você vai ter que ficar selecionando usuários, etc. Saber quem você protegeu, quem não protegeu. Então, é mais fácil, tá? Vamos lá. Como eu falei, né? Quantidade de usuários, grupos, etc. Você consegue acessar um reporte de compliance, ou seja, um relatório de compliance, né? Para ver se foi tudo certo, como é que foi. Consegue ver todas as estatísticas dos jobs de backup, né? E dos jobs de restauração, ou seja, das tarefas de restauração relacionadas ao M365 que está ali clicado. Aí agora a gente vai ver um exemplo da visão que o usuário, o administrador tem, enquanto o backup está acontecendo, enquanto está em progresso, tá? Vamos lá. Ele mostra o status, tá? De qualquer backup que esteja acontecendo. Aqui, por exemplo, está acontecendo um nesse minuto, tá? Falta 24%, ele está em 76%, faltam 24% para ele estar completado, tá? Para ele estar completo. Seus, suas tarefas de recuperação recentes, tá? Então, você tem um job de recuperação em progresso, falta 16,7%, tá? Ah, ele está em 83,3% e ele te diz qual a duração, 5 minutos, tá? 667, 668 megas já a serem transferidos, 557 megas já transferidos, tá? E ele te diz aqui, foi
iniciado esse trabalho de recuperação pelo e-mail aqui, ast-internal@kipits, por exemplo, quando que começou, etc. Ele te diz aqui, na lateral direita, quais que estão em progresso, quais que foram bem-sucedidos, incompletos, não bem-sucedidos. Isso é bastante raro de acontecer, o unsuccessful, tá? Acontece, às vezes, quando o ambiente do cliente cai no meio do backup, tá? Então, assim, aconteceu uma mega tempestade, etc., como aconteceu, por exemplo, no início do ano em São Paulo, e aí o backup, o ambiente do cliente caiu. Mas já existia um backup anterior, de 6 horas atrás, que ele pôde basicamente restaurar logo na sequência, tá? É, e foi tudo bem. O próximo passo vai ser mostrar um pouquinho da granularidade, tá? Então, a gente vai ver aqui maiores detalhes sobre os dados, tá? Primeiro, a gente vê o quanto o seu volume de dados backupeados cresceu, tá? Você vê o tamanho do snapshot, né? Você vê que cresce bastante ao longo do tempo. E você consegue ver, se vocês estiverem aqui olhando à direita, tá? O que foi adicionado hoje, modificado hoje, removido hoje, tá? Você consegue, inclusive, saber se teve uma anomalia, por exemplo. Aqui, ele avisa, aqui está no Sign Me Up, tá? Botãozinho. Ele avisa se teve anomalia, por exemplo, se alguém deletou uma quantidade muito grande de arquivos. E aí você, administrador da TI, etc., precisar tomar alguma ação, não porque perdeu dado, mas precisa entender por que aquela quantidade de arquivos se perdeu ou foi apagada. Aí entra numa questão mais de processo de negócio do que outra coisa, mas você vai ter isso na mão, tá? Aí, informações sobre quantidade de itens, tamanho de dados, etc. Tá? E aí você ainda consegue ir mais além da granularidade, tá? Comparar dados, por exemplo, comparar snapshots para ver tamanhos, etc. Você consegue, olha a granularidade que você tem aqui. Você consegue, no sábado, por exemplo, esse cliente está fazendo backup de 6 horas, então a gente tem um backup das 7h39 da noite, da 1h39 da tarde, das 7 e pouco da manhã e da 1 e pouco da manhã, tá? Então ele consegue ver cada um desses backups em cada uma dessas horas aqui do sábado. Mesma coisa para sexta, para quinta, etc. Vai estar tudo na mão dele. E aí, nesse exemplo, você consegue granular mais ainda, por exemplo, nos usuários. Então, você pega por usuário, você consegue ver o que ele tem de vídeo, o que ele tem de imagem, o que ele tem de áudio, o que ele tem de e-mail. Você consegue buscar os deletados, por exemplo, o usuário, vamos dizer, deletei um e-mail que não era para deletar, foi sem querer, não consegui restaurar, só percebi agora, etc. Você vai lá, deletado, manda restaurar. Manda restaurar, seja direto para a caixa dele, ou para um lugar separado, entendeu? Não precisa ser necessariamente para a caixa dele. Você consegue desenhar para onde você vai fazer essa recuperação. Você basicamente clica e vai vendo. E aí você consegue ver as mudanças, tá? E é isso, como uma demonstração bem simples da Kipit, mas